Santo, meu Senhor, amigo fiel, consolador, meu viver eu consagro a ti. Espírito Santo, usa-me como queres, estou aqui. Sabes bem que não sei como pedir, leva minha oração ao Pai. Espírito Santo, Espírito Consolador, te louvarei enquanto eu viver. És meu amado intercessor, meu defensor, tu és o meu Deus. Eu sou barro em tuas mãos, tu és meu oleiro que irás me moldar. Sou teu eterno adorador, sou templo teu, Espírito Santo. Meu louvor eu entrego só a ti, eu jamais saberei viver sem ti. Que tuas águas envolvam meu ser, Espírito Santo. Sempre anelo ser tua habitação, é teu trono este meu coração. Em mim queiras reinar, ó Senhor, Espírito Santo. Espírito Consolador, te louvarei enquanto eu viver. És meu amado intercessor, meu defensor, tu és o meu Deus. Eu sou barro em tuas mãos, tu és meu oleiro que irás me moldar. Sou teu eterno adorador, sou templo teu, Espírito Consolador, te louvarei enquanto eu viver. És meu amado intercessor, meu defensor, tu és o meu Deus. Eu sou barro em tuas mãos, tu és meu oleiro que irás me moldar. Sou teu eterno adorador, sou templo teu, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Estamos dando início a mais um programa, A Voz da Assembleia de Deus, São Miguel dos Campos, igreja pastoreada por nosso pastor Amaro Antônio, juntamente com sua esposa, a irmã Cidinha. E essa que vos fala é a querida irmã Joelma, né? Que está falando com você, irmã Joelma, irmã em Cristo Jesus. E comigo hoje está cooperando nossas amadas irmãs, irmã Quitéria, vindo ali da DL2, que tem como dirigente da congregação o evangelista Airon Nascimento, e a nossa querida irmã Ana Cláudia, vindo ali da Xando Coité, que tem como dirigente da congregação o presbítero Carlos Jorge. Nesse momento, as mesmas irão se apresentar e saudar a todos. Irmã Quitéria. Saúde a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite, né? Para louvar, exaltar, bendizer o nome do Senhor. Quero ser grata ao Senhor em estarmos aqui
para trazer, né, uma palavra de renovo, uma palavra que venha ao teu coração, que você fique aí nos assistindo, fique atento à palavra, aos louvores, porque eu creio que Deus ele vai falar com você. Ele tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Amém. Irmã Ana? Também quero saudar a todos com a santa paz do Senhor e sou grata ao Senhor por estar aqui nessa noite, para cultuarmos ao Senhor. Agradecer a irmã Joelma pelo esse convite e compartilhem no grupo para ouvirmos mais a palavra do Senhor. E nessa noite o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Amém, glória a Deus. E como nossas irmãs falaram, fique conosco até o término desta programação e compartilhe aí na sua rede social, sabe? O grupo da família, o grupo da tua igreja, da tua congregação, e assim você estará fazendo missões através da rede social. E eu creio que Deus tem uma palavra direcionada ao meu e o seu coração. E neste momento vamos do primeiro musical com a nossa irmã Ana. Ela estará adorando ao Senhor. Medite na letra desse louvor e tenha certeza que Deus irá falar contigo. Ouçamos. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você fala que a vida é só sofrimento. Quantas vezes já te deu vontade de parar? Seu proceder é reclamar, dizendo não tem jeito. Você chega a lamentar que é mais um no vento. E a felicidade é feita de chorar. Mas eu creio nas promessas, sua história dessa forma não vai terminar. As palavras deste livro ninguém pode contestar. Apenas eu estou aqui como um profeta. Quem me enviou não é. Ele faz virar do avesso teu cativeiro. Pois em tudo que acontece é como a gente quer. A vida sei que feita de espinhos é. Ao tropeçar o remédio é levantar de novo. Persevere e siga em frente sem olhar atrás. Pois quando cruzar os portais, você vai pisar em ruas de ouro. Deus preparou uma morada pra você na glória. Se nessa vida de espinho hoje você chora, saiba que na outra tu irás sorrir. Deus faz projetos que o homem jamais imagina, e seu diploma de arquiteto ninguém desafia. Contemple a morada que ele fez pra ti, onde os seus pés jamais irão se ferir. Glória a Deus. Onde tudo é mais bonito e a beleza não tem fim. Uma cidade de puro ouro, onde a ferrugem não corrói o tesouro. Glória a Deus. Onde a tristeza jamais pode entrar. Onde o louvor nunca mais cessará. Um lindo coral em louvor triunfal.
quer. A vida segue feita de espinhos é. Ao tropeçar, o remédio é levantar de novo. Persevere e siga em frente sem olhar atrás, pois quando cruzar os portais, você vai pisar em ruas de ouro. Deus preparou uma morada pra você na glória. Se nessa vida de espinho hoje você chora, saiba que na outra tu irás sorrir. Deus faz projetos que o homem jamais imagina, e seu diploma de arquiteto ninguém desafia. Contemple a morada que ele fez pra ti, onde os seus pés jamais irão se ferir. Aleluia. Onde tudo é mais bonito e a beleza não tem fim. Uma cidade, glória de puro ouro, onde a ferrugem não corrói o tesouro, onde a tristeza jamais pode entrar, onde o louvor nunca mais cessará. Um lindo coral em louvor triunfal fará em detalhes você entender. Glória a coroa de honra e o troféu de glória é pra quem vencer. Um lindo coral em louvor triunfal fará em detalhes você entender que a coroa de honra e o troféu de glória é pra quem vencer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Você crê glória a Deus. nesta promessa? Eu creio, minhas irmãs. Amém, glória a Em Deus, nome de glória ao nome de Jesus, Jesus. que nós iremos participar daquele lindo Aleluia, e grande glória a Deus. coral. Glória a Glória a Deus. Jesus. Aguardemos só um pouquinho de tempo a vinda do nosso Senhor Aleluia, e Salvador glória a Jesus Deus. Cristo. Gostaria de convidar a todos nesse momento para abrir vossas Bíblias aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Glória a Deus, para juntos lermos a palavra do nosso Senhor nesta noite. A palavra do nosso Deus vai se encontrar em 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus, aleluia, que tem por título: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Amém? Vamos ler apenas 2 versículos para ganharmos tempo, que será o versículo 16 e 17 do capítulo 20 de 2 Crônica, que vai dizer assim: Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E o versículo 17 vai dizer: Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã salieis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor foi com Josafá, minhas irmãs, e ele será conosco. Amém. Porque a palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, Aleluia, essa não há de passar. Glória a Deus. A palavra de Deus também diz que: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus também diz que ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era. E não há quem possa fazer alguém escapar das suas mãos. E ele diz mais além: operando eu ou agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. E Deus está falando nesta noite, através desses versículos do capítulo 20, que ele foi com Josafá,
enviou resposta para aquele rei, enviou resposta para o povo de Judá, porque ele viu naquele rei, ele viu naquele povo um coração voltado ao agir e o operar do Senhor. Se você ler esse capítulo, você vai entender e vai compreender que chegou sobre o rei Josafá e sobre todo Judá uma notícia que trouxe pavor, trouxe medo, aleluia, trouxe pânico, né? De uma certa maneira a Bíblia vai dizer, e Josafá temeu, mas pôs-se a buscar o Senhor. Glória a Deus. E ao buscar o Senhor, a Bíblia diz que aquele rei, ele encontrou resposta, ele encontrou estratégia, ele encontrou calmaria da parte de Deus. E eu quero dizer para você, olha, o rei temeu. Quem sabe nessa noite você não está temendo por algo que você ficou sabendo, alguma notícia que você recebeu, e por que não dizer algum decreto que foi sentenciado sobre a tua vida ou sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Mas eu quero dizer para você, debaixo da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sob a orientação do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, que a última palavra, ela é do Senhor. Então não temas, não se preocupe, não se apavore, não se aflinja com a notícia que chegou. Às vezes nós nos precipitamos, e eu aprendi com o Espírito Santo de Deus que quando nós tememos, nós nos precipitamos. Seguimos caminhos que não era para seguir. Tomamos decisões que não era para tomar. E sabe qual foi a melhor decisão do rei Josafá? Foi buscar o Senhor. A Bíblia diz que ele temeu, mas pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E quando assim nós fazemos, e quando assim nós agimos, o Senhor, ele entra com resposta, ele entra com providência. A Bíblia diz que enquanto assim aqueles servos do Senhor faziam, a Bíblia diz que Deus usa Jaziel. No meio da congregação, Deus vai usar alguém na tua casa. Deus vai usar alguém no teu trabalho. Deus vai usar alguém no meio da tua parentela para enviar a resposta que o Senhor está te enviando nesta noite. Amém, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jaziel chega para Josafá e diz: escuta, Josafá, o que eu venho te falar da parte de Deus. E ele disse: nesta peleja não tereis de pelejar. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Minha filha, meu filho, esta peleja ela não é sua. Parai, esteja quieto e veja o livramento que eu vou te conceder. Amém. Mas enquanto eles oravam, enquanto eles jejuavam, enquanto eles se consagravam, enquanto eles se colocavam à disposição do Senhor, o Senhor estava agindo e entrando com estratégia. Amém. Talvez você esteja ouvindo essa rápida meditação e esteja dizendo: irmã, eu não tenho estratégia, eu não sei nem por onde começar. Não se preocupe. Se Deus está falando nesta noite, ele vai cumprir. Sabe qual foi a estratégia? A estratégia que Deus enviou para o rei Josafá e para o povo de Judá: apenas louve. Apenas me adore, apenas cante, diga que eu sou Deus na tua vida, diga que eu sou Deus nessa situação. Adore, porque enquanto você assim age, eu estarei entrando com a provisão. Aleluia. E a Bíblia diz que quando o povo de Deus adorava ao Senhor, Deus armou uma emboscada contra aquele exército inimigo que estava vindo contra o rei Josafá e contra todos os filhos do Senhor que servia a Deus naquela época. E a Bíblia diz que não sobrou um sequer. Na nossa palavra nordestina, não sobrou nenhum. Glória a Deus, aleluia. Nenhum para contar a história. Mas o Senhor permitiu que todos fossem destruídos. E Josafá, ao chegar onde Jesus disse: vai pela ladeira de Ziz, a Bíblia diz que quando eles lá chegaram, todos já estavam mortos, todos já estavam destruídos, sem precisar que Josafá colocasse a sua mão. Então o que
tem que ser resolvido na sua vida, quem irá resolver é o Senhor. Amém. Não haja com as suas forças humanas. Aleluia. Não haja por impulso. Eu acho, eu penso que se eu fizer assim dá certo. Não. Não se precipite. Assim diz o Senhor. Aleluia. Porque eu irei agir, eu irei trabalhar e eu irei fazer, cumprir tudo aquilo que eu te prometi. E a Bíblia diz que houve recompensa para aquele povo obediente à palavra de Deus. Então fique com essa rápida palavra nesta noite, que Deus continue falando fortemente ao seu coração. Amém? Minhas irmãs, nessa noite, a nossa querida irmã Quitéria, ela tem um testemunho lindo da parte de Deus para compartilhar conosco. Amém. Neste momento, ela vai contar esse testemunho e eu creio que vai falar com você aí também de casa. Amém. Irmã Quitéria, pode se expressar, vamos compartilhar com os nossos ouvintes, comece a dizer como foi que Deus agiu, o início do processo até o dia da vitória. Quero agradecer, né, mais uma vez. Estamos aqui nesta noite com a nossa irmã Joelma, né? Me perdoe não ter falado pelo convite feito. Já tem dias esse convite feito de Sim. estarmos aqui, né? E hoje foi o dia que o Senhor Glória a Deus. preparou para Sim. que chegássemos aqui nesta noite. Feliz em contar, né, esse testemunho da minha vida, que em 2013 eu engravidei do meu filho caçula Ezequias. E foi assim uma gravidez de risco. Eu já tinha um filho de 6 anos na época, 6 a 7 anos, e engravidei, né, do meu segundo filho. Estava na igreja quando no círculo da oração, lugar de oração, Amém. né, quando uma irmã ela foi para o círculo da oração e falou, me chamou na frente e viu. Ela disse a minha irmã Quitéria, abra suas mãos, que o Senhor está entregando a você algo nas suas mãos. Achava eu, irmã Joelma, a irmã Ana que está aqui, né, que era algo assim que no momento eu não vou falar que eu estava pedindo, eu estava clamando, não, porque eu já tinha né, mas era algo assim que eu desejava no futuro engravidar uma menina, né, era o pensamento da gente. Isso. Quando vem. Então, nesse dia ela mandou levantar e mandou abrir as mãos, e abri as minhas mãos e disse que estava vendo eu com a criança nos braços, né? E eu disse, tá certo, irmã, fui para casa. E com poucos dias estava num culto de rua e eu me senti com muita cólica. Eu acho que um mês depois disso, né, eu estava no culto, eu até tocava o instrumento, e quando comecei a tocar aquele instrumento, irmã Joelma, irmã Ana ali, estava um culto de ações de graça na rua, na casa da irmã, e senti-me, né, mal. Não entendi e vim para casa. E vários dias eu me sentia mal, me sentindo mal, e fui para a médica. Chegando na médica, ela disse a mim que queria que eu fizesse um exame, um ultrassom. E quando essa ultrassom foi feita, eu descobri, né, que eu estava grávida. Ezequias, né? Estava grávida. E assim, e não me sentia bem, né? Já era uma gravidez, e ela já falou para mim, como eu já estava sentindo várias cólicas antes, era uma gravidez de risco e que eu tinha que estar de repouso. Imagine uma mãe, dona de casa, né? Como as irmãs sabem, eu trabalho na igreja, né? Tomo conta das senhoras, e naquele momento eu estava, né, grávida, de repouso, precisando repousar, mas a obra do Senhor tinha que ser feita. E eu não parei. Então eu comecei, quando eu fui para a médica, ela passou os remédios para segurar a criança, e eu fiquei trabalhando na obra do Senhor, né? A minha vida, eu imaginava parar, né? E continuei a fazer a obra do Senhor, meu esposo me ajudava, até que nesse intervalo eu completei 7 meses, né? E quando eu completei 7 meses, em 2013, poucos dias eu estava grávida de 7 meses, e eu vim, era ano novo, né? E eu queria comprar uma roupa, um vestido, para não passar o ano novo com aquela roupa. E no dia 29, estava eu na igreja, no culto de domingo, e estava ali escutando os louvores, e eu abri a Bíblia. Eu não vou dizer a você o versículo
que eu não lembro. Mas o Senhor dizia para mim, não temas. Glória a Deus. Glória a Deus. E Amém. naquele momento, aquela palavra, irmãs, eu me regozijei com aquela palavra. Não temas, porque eu Glória estou a contigo. Deus. E Aleluia. a palavra que mais tocou no meu coração foi quando ele falou, não temas. Aleluia. E eu não entendi, né? Na segunda-feira, desci, né? Como eu moro na parte alta, aí disse meu esposo que eu ia comprar uma roupa nova, né? Que mulher grávida também tinha que usar uma roupa nova. Desci, comprei a roupa do meu filho e fui para casa. E chegando em casa, eu me senti mal e começou uma hemorragia. E essa hemorragia, ela não parava. E eu me assustei no momento, né? Porque eu achava que como eu estava no começo, ela foi de risco, sangrei muito, então eu achava também que eu ia aqui para o hospital e tudo ia ficar bem. E confesso que eu não tinha comprado nada. Como eu tinha, assim, uma ideia que o outro primeiro meu, né? Nasceu de 9 meses, eu achava também que o segundo não ia ser diferente. Mesmo que que estava com complicações, que teve no começo, mas eu achava que ele ia segurar. Então, os planos da gente não é os planos de Deus. Muitas das vezes, os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? E aquela palavra que o Senhor disse, não temas, Ele disse, eu estou contigo e eu vou te ajudar. Mas até então, eu não entendi o que ia acontecer. Mas eu recebi a palavra, não temas. E eu guardei aquela palavra, comecei a chorar, as lágrimas, ela caiu dos olhos, eu digo, que palavra maravilhosa. Então, era o que eu estava precisando, não tema. Então, o Senhor estava dizendo para mim, eu vou cuidar de tudo. No dia seguinte, eu não imaginaria que eu ia para o hospital com hemorragia, e chegando ali no hospital, o médico falou assim, quantos meses, mãe? Eu falei, tô com 7. Eles têm certeza? Eu disse, tem. Então, já estava com todas as trações na mão, que eu tinha feito pouco tempo, que é a colorida, né? Pra ver como é que ele tava e tal. Então, ele disse, realmente, o seu filho é prematuro. Então, vamos tirar agora. Oh, Deus. E eu me assustei agora. Ele disse, sim. Eu achava que naquele momento que eu fui ao hospital, aquele sangramento ia me dar um remédio, eles iam dar um medicamento e eu voltaria para casa. Era esse o meu pensamento. Mas os pensamentos de Deus não eram esses. Então, quando o médico entrou, que mandou me preparar, escutar o coração da criança, então eu já tinha ideia que ele ia tirar. E ele me deu o nome do pai, já pegou todos os documentos, o nome do pai, de mãe. E eu ali fiquei, meu Deus, eu fiquei nas mãos do Senhor, né? Esperando o que ia acontecer. E naquele momento, irmã Joelma, como estamos aqui, eu estava aqui numa cama e uma porta já de frente, uma janela. Eu sei que quando a moça, a enfermeira veio, que escutou o coração da criança, estava um coração muito acelerado, e ele falou, já vamos preparar. Então já foi naquele momento que o Senhor lhe preparou para mim entrar naquela sala, para já tirar o meu filho, e vamos agora para cesárea. Eu digo, Senhor, mais uma, né? O primeiro já tinha sido mais um, mas vamos. E entrei lá e o Senhor, Ele trabalha da forma que Ele quer. O agir de Deus é sem explicação na minha e na tua vida. Então, quando o Senhor disse, não temas, Ele estava dizendo, eu vou providenciar, eu vou cuidar de tudo, nos mínimos detalhes. Você está nessa situação, mas eu vou fazer aquilo que me apraz. Então, Ele fez aquilo que era melhor para mim e para o meu filho. E fomos ali para a sala, e eu confesso que quando eu cheguei lá, eu sentada, as enfermeiras mandou relaxar, e quando eu olhava assim para as pernas, era só aquela hemorragia forte. E o médico falava assim, relaxe, porque se não relaxar, a anestesia não pega. E eu digo, meu Deus, que situação, né? Mas enfim, e ali eu lembro que o anestesista, ele aplicou, acho que foi 2, e disse, olha, aqui eu já perdi 2 anestesias, se fosse para tirar, já tinha tirado essa criança. Oh, Deus. E eu abaixei a minha cabeça ali, fez um clamor. Eu fiz um clamor, Senhor, disse, Senhor, se é para essa criança, estou aqui já, mas se é para criança, se é para tirar essa criança agora, o Senhor fale. Se não, o Senhor faça essa hemorragia parar, porque estava muita. E naquela hora eu confesso que ele disse assim, até que fim. O enfermeiro falou, né? O anestesista, aliás, falou, até que fim. Então já não estava mais sentindo as minhas pernas. Então o Senhor lhe preparou. Deitei na cama e o médico assim,
disse, quantos filhos você tem? Eu falei, eu tenho um. Ele disse, é porque está muito difícil. E eu sentia que ele estava agarrado. O médico puxava e sentia que ele estava no meu estômago, agarrado ali. E eu disse, olha, doutor, eu queria que o senhor me operasse, né? Já estava certo para operar. Ele disse, não, jamais, né? Eu nem sei se esse vai sobreviver. Ele falou dessa forma para mim. E eu ali parei, né? Fiquei conversando com o Senhor e foi tirado a criança. Não vou dizer que a criança foi assim tirada com choro rápido, não. Quando tiraram ele, eu achava que ele nem ia viver. Sem fôlego, ele estava todo banhado de sangue, sem respirar. Lembro como hoje, quando eu virei a cabeça, a pediatra estava com ele nos braços, colocou uma mangueirinha assim na boca dele, induziu aquela mangueirinha. Quando puxou aquela mangueirinha, Ezequias, né, ele saiu chorando e até de longe eu escutei o choro do meu Ezequias. Então, um milagre que o Senhor ele fez, porque o Senhor ele fez uma promessa. Ele disse que ia me dar. Então, mandou abrir as mãos e eu abri as mãos. Glória a Deus. Então, eu não sabia de que forma iria e nem sabia também que viria, né, o Ezequias, né? Aleluia. E agora o Ezequias ele está aí, né, a foto do Ezequias, está aí, né, a foto dele, um menino saudável, agora tem 12 anos, né, um menino que foi longa, foi muito difícil para mim como mãe, né, fazer assim, cuidar de uma criança prematura. O médico disse, seu filho realmente é prematuro, de 7 meses, né? E foi difícil. Não vou, confesso para as irmãs que foi difícil na forma de pegar, na forma de dar banho. Se vocês imaginarem a ideia do tamanho da criança, ele era pesado todo dia. É muita coisa. Ele foi tirado lá do hospital, não tinha nem um quilo. A médica disse, foi para onde deu, leve para casa. Deus. Ele 900 gramas veio para casa e em casa os cuidados foi dobrado, né? E o meu pai, fui para casa da minha mãe e meu pai todo dia pesava ele naquelas balanças de macaxeira, antigamente, aquelas balanças que tem um prato. Pra você ver o tamanho da criança que era, né? E o Senhor, ele é Deus que cuidou até hoje, né? Ezequias está com 12 anos, como vira aí as fotos, e é uma bênção nas mãos do Senhor. Então, Ezequias foi um milagre que o Senhor me concedeu para cuidar até hoje, né? Cuidar, glória a Deus. Né? Foi longo, mas a vitória é maior. Então, nesta noite, muitas vezes você pode dizer, mas a bênção veio assim com complicações, mas o Senhor, ele é aquele que dá e se responsabiliza. Então, nesta noite, o Senhor, ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele faz a mim e a você, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. E Ezequias, né, já desceu as águas. Glória a Deus. Já desceu as águas. Era um desejo que Ezequias tinha de descer as águas e desceu, né? O pastor deu um apoio, porque sabe que é uma criança que está bem, né, está ali de dentro fazendo a obra do Senhor, e até aqui nos ajudou o Senhor, né? Que Ezequias permaneça firme até Jesus voltar. Glória a Deus. Que lindo testemunho, né, amada igreja? Nós, ao ouvirmos um testemunho como esse, a nossa fé, ela só aumenta, né? A nossa fé, ela fica edificada cada vez mais no Senhor, porque nós vemos que o Deus que operou no passado, opera também no presente, amém? Vamos de mais um musical com a nossa irmã Ana, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Espírito Santo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Corações daqueles que necessitam. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar, sempre está bem perto, nos montes e vales, atravessa por ti. Sabe onde ficar a dor de um coração ferido, sabe
levantar. Glória a Deus. O ego caído nas obras do mal, Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se há algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel, faz o impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Senhor, para te ajudar. Seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia, glória seja Glória. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se há algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. E a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel, faz o impossível se torna possível para te abençoar. Aleluia, Jesus. Só o Senhor para te ajudar nessa noite. Aleluia. glória a Deus. Glória a Deus. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel, faz o impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Glória a Deus. Só Jesus para nos ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Quando você entender que é só Aleluia, Jesus quem glória a pode Deus. te ajudar. Aleluia. Tudo se tornará mais fácil. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Porque muitas das vezes o teu alimento é lágrima. Aleluia.
Existe um louvor que diz que o travesseiro, muitas das vezes, é o teu melhor amigo, porque ele ouve as dores, ele ouve o choro, o planto, ele vê as noites que você passa em claro, aleluia, e você diz assim: Senhor, só o Senhor para me ajudar. Louvado seja Deus, porque o Senhor é fiel. Irmãs, eu sinto Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus de uma forma gloriosa. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que Deus está falando com alguém que está em casa. Aleluia, glória a Deus. Exaltado porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica ao meu coração que quando você entender que é só Jesus para te ajudar, aleluia, Deus, nesta noite. Oh, porque estás inquieto, porque estás angustiado, porque estás aflito, assim diz o Senhor. Eu já te falei que sou eu, minha filha, para te ajudar nesta causa. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Irmã Quitéria estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Deixa Deus te usar nesta noite. E você que está aí do outro lado, permaneça até o término da programação e sinta a presença de Deus, assim como eu estou sentindo nesta noite. Senhor, Deus maravilhoso. Eita, maravilhoso, né? Eita, grandioso Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus, o Senhor é fiel, o Senhor está aqui neste lugar. Eu também já sinto a sua presença, assim como também o Senhor fez o impossível acontecer na minha vida. Louvado seja Deus, que os pensamentos meus não eram do Senhor e o do Senhor não eram os meus. Nesta noite também, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus e nem os teus, aleluia, o do Senhor, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. E nesta noite eu trouxe uma palavra. Eu testemunhei daquilo que o Senhor fez. E quando eu estava na minha cama, o Senhor me dava esta palavra. Eu confesso que esta palavra não era para mim trazer, mas o Senhor, Ele falava comigo. É uma palavra conhecida, mas esta palavra eu creio que ela vai falar ao teu coração. Eu falei sobre o fluxo de sangue, que eu tive aquela hemorragia. Louvado seja Deus, Deus me deu livramento, porque Ele ainda é o Deus de livramento e também é na tua vida. Ele disse: não temas, Quitéria, porque eu estou contigo. E nesta noite, você que está ouvindo a palavra do Senhor, Ele diz para você também: não temas, porque eu sou, aleluia, contigo. E o Senhor me dava esta palavra, irmãs, porque Ele é fiel. E quando eu lembrava do que a irmã Joelma tinha falado, pedido as fotos, eu lembrava, o Senhor dizia assim para mim: a mulher do fluxo de sangue. Eu digo: Senhor, eu deitada, cabeça no travesseiro, e o Senhor falava: meu Deus, essa palavra é conhecida, mas o Senhor, Ele sabe, aleluia, porque eu te trago esta palavra nesta noite. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor, aleluia, porque Ele é fiel. 43, aleluia, que fala assim, e Lucas 8, 43, que fala assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todo, disse Pedro. E os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Dizes quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque eu conheci que de mim, aleluia, saiu, louvado seja Deus, virtude. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele, e havia trecalou diante de todo o povo a causa, porque ele havia, aleluia, tocado, e como logo sarara.
Sarara, e disse: tem bom ano, filha, a tua fé te salvou. Amém. Vai em paz. E estando ele, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. E estando ele ainda falando, chegou à casa do príncipe o negócio dizendo: a tua filha já está morta e não incomode mais o mestre. Aqui o complemento, louvado seja Deus, sobre a filha, aleluia, de Jairo. Então a palavra do Senhor nesta noite, aleluia, ela fala, como eu já falei, aleluia, eu testemunhei o que o Senhor ele fez na minha vida, e eu imagino como aquela mulher, louvado seja Deus, ela estava passando. A Bíblia diz que não foi um dia, não foi 2, não foi 3, era 12 anos que aquela mulher, ela padecia. Eu não sei o porquê desta palavra, eu não sei quanto tempo você se encontra, louvado seja Deus, com algum problema, aleluia, mas o Senhor, ele está nesta noite dizendo: não temas para você, eu estou contigo, eu resolvo o teu problema. Então a causa daquela mulher, para Deus, louvado, não foi nada, porque o Senhor, ele sabe trabalhar, o Senhor, ele sabe agir. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher havia 12 anos, gastou tudo que tinha, era uma mulher, a palavra do Senhor diz, ninguém sabia o nome da mulher, era uma mulher anônima. A palavra do Senhor diz, que eu já li, não se falava quem era a mulher, não citava o nome da mulher, mas que era uma mulher na Bíblia, louvado seja Deus, que estava precisando do agir, aleluia, do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele saindo, louvado seja Deus, de encontro à casa, aleluia, de Jairo, no caminho, louvado seja Deus, foi o encontro, aleluia, daquela mulher. Que encontro maravilhoso, porque aquela mulher ouvia falar, aquela mulher estava ouvindo a multidão, mas ela não estava até então entendendo que multidão era aquela, porque aquela multidão estava vindo. No meio da multidão, como eu falo, vem todo tipo de gente, de pensamentos, né, muito curiosos, mas naquele dia, Jesus, ele preparou o encontro, aleluia, com aquela mulher. É uma coincidência, a filha de Jairo, ela tinha 12 anos, aquela mulher, 12 anos que ela padecia, aleluia, estava ali sofrendo, estava sendo recusada pela sociedade, estava em escanteio, ninguém dava crédito, ninguém dava a mão àquela mulher. Era uma mulher que estava à mercê de nada, a sociedade não ligava, porque era o costume da época. Aquela mulher não era vista como uma mulher bem-vinda na sociedade, até pelo fluxo de sangue que aquela mulher, ela tinha. Imagine, debilitada, fraca, imagine aquela mulher sem condições, eu imagino, de andar, debilitada, né, magra, lá no canto, sem ninguém para ver, porque se alguém visse ela, alguém ia chutar, alguém ia dizer: sai daqui, mulher, que aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu meio, né? Mas aquela mulher, louvado seja Deus, ouvindo a multidão, glória a Deus, quantas vezes nós escutamos a multidão e muitas vezes, louvado seja Deus, não queremos nos posicionar, mas na Bíblia foi diferente. Aquela mulher ouvindo, e foi um encontro, que encontro maravilhoso. No caminho, a palavra do Senhor diz que foi um encontro, louvado seja Deus, de Jesus, aleluia, com aquela mulher. E eu creio que foi um encontro que mudou, aleluia, louvado seja Deus, a história da vida daquela mulher, as condições físicas. Diz a palavra de Deus, ela tinha gastado tudo que ela tinha, então ela já não tinha mais nada, ela já tinha batido em todas as portas, ela já tinha gastado tudo que tinha, então para aquela mulher não tinha solução, mas Jesus, ele é a solução, alabaxebecante, aleluia, para os teus problemas. E quando Jesus chega, ele muda, aleluia, o quadro da situação. Eu não sei como você está, quais os teus pensamentos, qual a tua vida, louvado seja Deus, mas quando você dá lugar para Jesus chegar e transformar, ele faz, porque ele é Deus, aleluia, de maravilhas. Então a palavra nos diz que a Bíblia é citada por vários milagres, louvado seja Deus, que Jesus fez
aleluia, na vida das mulheres e na vida da mulher do fluxo de sangue não foi diferente. Irmã Quitéria, como era o nome dessa mulher? Ninguém sabe. Era uma mulher, ela estava no anonimato, glória a Deus, mas é no anonimato. Ninguém te conhece, ninguém sabe o teu nome. Mas Jesus, Ele conhece, Ele sabe o teu endereço. Então clama, chama por Ele, porque Ele vai, aleluia, ao teu encontro. Ele foi ao encontro, ela se levantou, ela se posicionou, louvado seja Deus, e aquele encontro aconteceu, e a Bíblia diz, aleluia, que ela se levantou para ir lá. A curiosidade, louvado seja Deus, a multidão veio, o barulho é grande, e eu vou, aleluia, no meio da multidão. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela não tinha forças. A Bíblia nos diz que aquela mulher, a multidão era grande. A palavra do Senhor diz que era muita gente. Louvado seja Deus. E aquela mulher, ela se posicionou. E ela fez o quê? Ela tomou uma atitude. Ela se levantou e disse: eu vou tocar nas vestes, aleluia, dele. Eita, glória a Deus. Imagina a fé daquela mulher. Como está a tua fé? Como está a nossa fé hoje? E a palavra do Senhor diz que ela adentrou no meio da multidão. Então a multidão é grande, apertava, mas ela disse: eu vou conseguir, eu vou chegar, aleluia, perto do mestre. E a palavra do Senhor nos diz que quando ela adentrou a multidão, não disse como foi. Creio que ela adentrou, ela se arrastou, ela empurrou, mas ela chegou, aleluia, aos pés do mestre. E quando ela chegou, aleluia, creio que ela disse: eu consegui, eu creio. É o pensamento. E a palavra do Senhor diz que a multidão era grande. Imagina onde Jesus está. Quando Jesus chega, Ele faz milagre, maravilha, transforma. E quando Ele chegou, glória a Deus, louvado seja Deus. E quando aquela mulher tocou na orla, ela não pegou, ela não falou, mas ela só tocou na orla das suas vestes. Ela só tocou embaixo. Ela avançou, ela entrou no meio da multidão. E a palavra do Senhor diz que Ele diz: parou. Mas quando Jesus para, glória a Deus, Ele escuta a oração. A oração, aleluia, é poderosa. Então o Senhor é aquele que sonda, é aquele que vê, é aquele que tudo Ele faz. Então naquele momento, quando aquela mulher, ela tocou, aquela anônima, ela tocou. Ela não tinha nome, ela não era famosa na sociedade. Glória a Deus, a Bíblia diz que era uma anonimata, não tinha nome, estava ali. Mas quando ela tocou na orla, aleluia, o Senhor, Ele parou a multidão e disse: alguém me tocou. Então nesta noite, basta só um toque. Aleluia, como é que você está? Quer tocar? Quer ser transformada? Louvado seja Deus. Então se levante. Aquela mulher, nesta noite eu quero te dizer, ela se posicionou. Amém, Jesus. Era recusada da sociedade. A sociedade não via ela com os olhos bons. Era uma mulher excluída da sociedade, estava lá no canto. Glória a Deus, mas para Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Ainda que esteja no anonimato, ainda que ninguém te conheça, ainda que ninguém te dê nada, louvado seja Deus, Ele vai lá, louvado seja Deus, e faz milagre. E aquela mulher, louvado seja Deus, foi uma delas. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus tocou, que Jesus parou. Glória a Deus, e dele saiu o que? Virtude. Que coisa mais linda. Ele disse: alguém me tocou. Alguém precisa. Imagine quando a gente ora, aleluia, ao Senhor, faz um clamor que os céus se abrem. Quando a virtude minha e tua chega nele, quando o coração fala, aleluia, com sinceridade, o Senhor, Ele se levanta, aleluia, para agir. É o agir de Deus nesta noite. Eu não sei, aleluia, o que é que você está precisando. Aleluia, louvado seja como está na tua vida. Mas de você, nesta noite, eu digo que precisa você se posicionar para que o Senhor venha agir. E aquela mulher, ela se posicionou. Aleluia. A palavra do Senhor diz que dele saiu virtude. Então dele saiu algo bom, maravilhoso. Então aquela mulher, ela falou com sinceridade. Ela tinha uma virtude da sinceridade. Ela estava naquelas condições. Mas quando ela tocou, aleluia, os céus parou para ouvir. Porque quando Jesus, Ele mandou a multidão parar, alguém queria impedir. A multidão apertava,
aleluia, os discípulos ali com Jesus, Pedro falou, a multidão te aperta. Ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, algo de mim, aleluia, alguém está precisando, aleluia, do meu agir. O irmão Quitéria, ele não sabia. Glória a Deus, ele sabia daquela mulher, ele sabia a situação que ela se encontrava, até porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, todo o poder se encontra nas suas mãos. Mas quando ele parou, ele queria dar uma resposta. Aleluia, qual é a resposta que você quer nesta noite? Aleluia, se posicione, porque o Senhor é Deus de resposta, aleluia, para você. E nos diz a palavra que ele parou e disse a Pedro, alguém me tocou. Louvado seja Deus. E os discípulos, mestre, a multidão te aperta, é muita gente. Oh, amado Jesus, que Jesus maravilhoso. Mas quando eu e você, aleluia, falamos com ele diferente, ele sente e age. O agir de Deus na minha e na tua vida, aleluia, tem coisas que ele faz, aleluia, que você não sabe explicar. Aleluia. Mas ele se posicionou, ela se posicionou. Ela, quem sabe, hoje, nos nossos dias, ela podia estar de cabisbaixo, depressiva, não querer se levantar, não querer ver ninguém, ou estar com alguém para me ajudar. Não, a posição dela, na pouca forças que ela tinha, aleluia, o Senhor agiu. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele diz, de mim saiu virtude. Então virtude o Senhor queria trabalhar, queria agir na vida dela. E ela só tocou, louvado seja Deus, e foi curada. E a Bíblia diz que ele parou, olhou para a multidão, louvado seja Deus, e disse, a tua fé, mulher, te salvou. A tua fé, mulher, aleluia, ela foi, aleluia, ouvida. Amém. Quantas vezes precisamos, aleluia, que a nossa fé seja revigorada, avivada na presença do Senhor. Eu não sei como está a tua fé. Aquela mulher já estava, louvado seja Deus, para morrer, quem sabe. Louvado seja Deus. Mas os planos do Senhor na vida dela era trabalhar. Louvado seja Deus. E lindo que eu acho o trabalhar do Senhor. Aleluia. A transformação. Aleluia, porque aquela mulher insistiu. Eu vou, eu chego, eu posso chegar até ele. A multidão impedia. Os discípulos tentou, aleluia, muitas vezes ignorar a virtude. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus é Jesus. Ele trabalha como ele quer. Aqueles discípulos, ele tentou impedir, mas Jesus, na hora certa e no momento certo, ele para e responde, aleluia, a tuas orações. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, eu não sei quanto tempo você está pelejando, louvado seja Deus, mas o Senhor nesta noite te diz, aleluia, não temas, aleluia, esforça-te, tem bom ânimo. Aquela mulher podia estar lá, glória a Deus, vendo a multidão se posicionasse, não ter mais força, e ela não tinha mesmo, mas o agir de Deus era trabalhar, aleluia, no meio da multidão. E diz a palavra que ele sarou, e quando ela tocou, aleluia, logo, aleluia, aquela hemorragia, ela foi o quê? Aleluia, sarada. É Deus que faz, não há outro caminho, não há outro Deus que possa agir, aleluia, por mim e por você. Quando ela tocou, ele sabia, e disse, mulher, vai em paz, a tua fé, aleluia, te sarou, vai em paz. E a palavra do Senhor diz que foi um agir, tanto espiritual como físico, porque o Senhor trabalhou, aleluia, louvado seja Deus, o físico da mulher. Ele estancou aquela hemorragia, ele sarou aquela hemorragia daquela mulher. Não é fácil para uma mulher. Imagine, como eu estou falando, somos mulheres, uma semana. Imagine, 12 anos, mas aquele 12 anos, ele tinha um propósito. É sim. Aquela mulher no anonimato, ninguém conhecia. Se a sociedade conhecesse ela pelo nome, talvez, louvado seja Deus, ela não podia ter sido curada.
Glória a Deus, porque era anônima, não tinha nome, aquela não é citada na palavra, mas era uma anônima. Eu não sei o teu nome, eu não conheço o teu endereço, eu não sei a tua casa, eu não sei o que tu precisa, mas a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Glória a Deus. Então a fé daquela mulher, ela foi avivada, revigorada. Ela tocou, ela disse: se tão somente. Eita certeza, louvado seja Deus. É uma certeza que aquela mulher tinha de ela tocar. Eita, quando a multidão nos toca, eita, rabaxedecamanai, quando a multidão nos aperta, o que é que a gente olha? Vou desistir? Não dá pra mim? Ah, Jesus, mas quando o Senhor, Ele está no controle da situação, quando Ele quer trabalhar, pode se levantar, a multidão quer se levantar ao teu redor. Ou alguém está dizendo: eita, tem jeito não, vai conseguir não, mentira. Aleluia, porque o Senhor, Ele diz nesta noite, aleluia, que é contigo. Ele foi com aquela mulher, Ele é conosco. Ele diz: esforça-te. Baixou o esforço daquela mulher, o ânimo daquela mulher do fluxo de sangue. Porque Deus ainda é, Deus ainda faz. Então eu te trago nesta noite esta palavra. Eu passei por uma hemorragia em 2013. Aleluia, meu filho era para nascer em 2014. Mas em 2013 era o tempo determinado. Aleluia, para o Senhor. Aleluia, eu não entendia. Mas o Senhor, aleluia, Ele tem projeto. Aleluia, nas nossas vidas. O agir de Deus é lindo, aleluia, na minha e na tua vida. Então não entenda. Aleluia, glória a Deus. Você não quer entender o agir de Deus. Aleluia. Eu estou assim, nada dá certo. Meu, será que eu não vou conseguir? Quem sabe, né, irmãs? Aquela mulher também estava ali, à mercê da sociedade, excluída, sem ter ninguém que... Imagine, irmã, sem apoio. Imagine, glória a Deus, a situação daquela mulher. Imagino, sozinha. Hoje em dia nós temos alguém para nos dar uma palavra, aleluia, para nos fazer uma visita. Glória a Deus. A sociedade, a gente vai e vem. Mas aquele tempo não era assim. Aquela mulher estava ali, sofrendo, sozinha. E a Bíblia diz: gastara tudo que tinha. Então ela tinha bens que tinha gastado. E não teve jeito. Então não adianta o dinheiro, não adianta, glória a Deus, o que você tem. A solução é Jesus. Aleluia, glória a Deus. A solução, aleluia, é aquele, aleluia, que faz, aleluia, aquilo que Ele apraz. Porque o Senhor é fiel. Então a palavra do Senhor diz, aleluia, que aquela mulher foi curada, foi sarada. Então o Senhor agiu, aleluia, aleluia, tanto no espiritual como no físico. Primeiro no físico, depois no espiritual. Vai! Eita, glória a Deus! E Ele mandou. Oh, irmãs, quando nós conhecemos a Deus e quando a gente conhece o milagre, a gente quer correr para contar. Porque é assim a nossa alegria. Imagine, aleluia, 12 anos. E a palavra do Senhor diz que ela saiu. Aleluia, Ele disse: vai, então vai contar o milagre. E aquela mulher saiu. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que todos, aleluia, vão saber. Toda a cidade vai saber, aleluia, que Jesus, Ele chega e opera, aleluia, e faz milagre. Glória a Deus, porque aquela anonimata, oh, glória a Deus, que ninguém dava nada. E quando Jesus vai, eita, eu creio a força. Eu imagino, aleluia, eita, a carreira que ela deu a contar, aleluia, para contar para a família o que tinha acontecido. E ali eu creio que muitos se alegraram, se maravilharam com ela. E a tua bênção, aleluia, a tua transformação não vai ser diferente. Mesmo que alguém diga assim: ah, vai acontecer, não. Mas vai acontecer, porque quando Jesus te encontrar e quando for um encontro verdadeiro, aleluia, Ele faz milagres, aleluia, acontecer. Então eu conto aquele encontro, não foi um encontro qualquer, não foi, aleluia, por coincidência, foi a providência, aleluia, do Senhor para aquela mulher do fluxo de sangue. Como diz a palavra, como eu já falei para você, não tem nome. Eu tenho nome, mas aqui a palavra, louvado seja, não diz o nome dela. Ai, como eu queria saber. Mas a palavra diz, era uma mulher anônima, mas o Senhor a conhecia. E não é diferente de você.
você. Onde você estiver na tua cama nesta noite, no teu sofá, louvado seja Deus, no teu quarto, Ele te conhece, Ele te vê. Aleluia, porque Ele é Deus, aleluia, que faz. E eu digo uma coisa pra você: se posicione, porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve que se posicionar, aleluia, para que o Senhor agisse na vida dela. E amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É esta palavra, né, minhas amadas glória a irmãs. Deus. Vamos ouvir mais um louvor, né? E em seguida estaremos encerrando esta programação. Irmã Ana, adorar o Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado e exaltado é teu nome. Aleluia. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Amém, Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho, Glória a que Deus. ouço. Quebra este silêncio. Aleluia, glória a Deus. Fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Eu creio, Senhor. Fala, Deus, basta só uma palavra. Aleluia, louvado seja Deus, é fiel, Deus. Fala, Deus, e a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada. Tem vida. Creio, meu Deus. Em nome de Jesus. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Aleluia. Teve vida no velório da viúva de Naim. Glória a Deus. Aleluia. Teve vida na morte de Lázaro. Obrigada. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Ele está dizendo que tem vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Quebra este silêncio. Fala comigo como antes. Glória. Só vou sair daqui quando responder. Obrigada, Jesus. Aleluia. Fala, Deus, basta só uma palavra. Uma palavra, Senhor. Fala, Deus, e a história é mudada. Aleluia. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Aleluia. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada. Tem vida, tem vida aí, tem vida aí. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Aleluia. Aleluia. Teve vida na morte de Lázaro. Teve vida na casa de Jairo.
Aleluia. Senhor, nesta noite. Tem novidade de vida. Aleluia. Para mim, para minhas amadas irmãs que aqui estão e para você que está aí em casa. O médico falou que não tem jeito, que não tem solução. O Senhor está dizendo que tem vida. Aleluia, louvado seja O Deus. casamento está quase terminando. Aleluia. Jesus está dizendo tem vida. Os teus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. Tem vida. Glória a Em Deus. nome de Jesus. O teu ministério, aleluia. O teu ministério está meio que enterrado. Tem vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É chegado o término de mais um programa, A Voz da Assembleia de Deus. E eu agradeço primeiramente ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, né, à frente desta programação. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Amaro Antônio, juntamente com a irmã Cidinha, nosso irmão sonoplasta, irmão Jair Eugênio, né, que está ali em nome de Jesus, nos ajudando, sempre está aqui nas programações. E também louva ao Senhor por sua vida, que esteve conosco, está aí compartilhando. E para você que ainda irá assistir essa programação, e eu creio que esta palavra, ela teve, irmã Quitéria, endereço certo, aleluia. Porque Deus, Ele fala da maneira que Ele quer, aleluia. Porque Deus, Ele não chega antes nem depois, Ele chega no momento certo. Aleluia. Então levante-se e se posicione. Amém. E neste momento, né, nossas irmãs estarão também se despedindo. Irmã Quitéria. Quero agradecer a Deus, né, primeiramente, por essa oportunidade. Amém. Que o Senhor me concedeu estarmos aqui nesta noite com a irmã Joelma, nossa irmã Ana. Para mim foi um privilégio estar aqui, porque foi o tempo, foi o dia que o Senhor lhe preparou. Eu sou grata ao Senhor. Eu quero assim agradecer ao Senhor que esta palavra, louvado seja Deus, nesta noite, ela tenha falado ao teu coração, porque foi uma palavra na direção de Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, que o Senhor disse, você vai falar desta palavra. Então, se posicione, levante-se, porque o Senhor, Ele quer agir, aleluia, dependendo, amém, aleluia, do seu posicionamento. Que Deus vos abençoe e assistam, né, a programação. Foi uma bênção. Vocês, como a irmã falou, que ainda vão assistir, então creio que será de vida, glória, de transformação, de vigor para a sua vida, fortaleza, amém, aleluia, Jesus. Para você, em nome de Jesus. Amém. Irmã Quitéria, e abrindo um parêntese aqui, o Senhor havia falado comigo que a senhora iria ministrar essa palavra. Amém. Tão certo glória como vive o Senhor. Aleluia, porque o Senhor, Ele bradou ao meu coração. Glória a Deus. E hoje à tarde Ele confirmou ali, amém, no meu trabalho. Deus, e eu digo, né? Eu creio em nome de Jesus. Glória, e quando eu cheguei aqui, que ela começou a ministrar, eu senti a presença de Deus, amém, de uma forma tremenda. Porque o Senhor, Ele fala com o seu glória povo. Amém. Amém. Ande em verdade com o Senhor. Em espírito de adoração. Aleluia. E Deus irá continuar falando com você, irmã, em nome de Jesus. Amém. Também glória. Quero agradecer primeiramente ao nosso Deus, ao meu Deus, por mais uma oportunidade, né, de estar aqui nessa noite junto com as irmãs, irmã Joelma, irmã Quitéria, amém, também o irmão Jair, né? Glória agradecer a Deus por tudo nesta noite. O programa é uma bênção, amém, a palavra Jesus. Foi uma bênção. Vocês assistam de novo, né? Compartilhem, que Deus quer falar, amém, mais e mais conosco, né? Minha irmã, muito obrigada por mais uma oportunidade. Glória a Deus. Né? Primeira vez, né, de estar aqui, né? Está aqui pela conosco. Oportunidade de estar aqui. Desse jeito, é verdade. As nossas irmãs, amém, em nome de Jesus. Amém. E também, irmãs, não esquecendo dos ouvintes que estão em casa, glória a Deus, nos ajudando, né, irmã Quitéria, amém, a fazer esta programação. Glória a Deus. Vou tentar ser breve aqui, glória a Deus, aleluia. Está nos acompanhando a irmã Valdete, ali da De Veracruz, sempre está conosco, saudando, acompanhando todas as programações. Rayane Silva também, né, minha companheira, em nome de Jesus. Irmão Adilson Vicente, esse aqui é suspeito. Ele é ouvinte assíduo.
toda a programação ele acompanha em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos também aqui, eu acho que a irmã Cícera Lemos, a esposa do presbítero Jaziel, ali da De Rosário, também está acompanhando a programação em nome de Jesus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Glória a Deus. A irmã Mídia Silva também nos acompanhando. Glória a Deus, aleluia. Irmã Maria Quitéria, ela está dizendo glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para todos. Temos aqui também a irmã Cátia Lúcia também de Lima. Ela não perde uma programação aqui da AD São Miguel dos Campos, Alagoas. Meu esposo também, presbítero Jailton, está ali trabalhando, mas está acompanhando. Amanda Ferreira também está nos acompanhando. São vários irmãos aqui no chat, pelo YouTube, o canal do YouTube. A irmã Geilza Moura, tu és uma bênção, mulher de Deus. Está acompanhando a programação e ela diz que não perde uma programação. Sempre que não está na igreja, está assistindo as programações. Amém, irmã. Irmã Maria, Mariana Araújo, né, está nos acompanhando também. Glória a Deus. Temos aqui a irmã Kélia Régia, minha amiga ali da De Coruripe, juntamente com o seu esposo também acompanhando esta linda programação. Temos vários irmãos aqui entrando. Irmã Maria Cícera, ali da De Chã das Mangueiras, também nos acompanhando. A irmã Álida, ou a irmã Alda Martiano dos Santos, também nos acompanhando e saudando com a paz do Senhor. Irmãos, só nos resta agradecer a cada um de vocês. Irmã Simone Almeida, a esposa, irmão Jair, não precisou nem... irmão, vocês viram, não precisou nem eu dizer. Ele já levantou a mãozinha ali, a minha Simone. Simone Almeida, que Jesus te abençoe, minha querida irmã em Cristo Jesus. Ela está dizendo, irmã Quitéria é uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Glória a Deus. Enfim, irmãos, tem vários irmãos entrando aqui na programação, mas eu não conseguirei falar o nome de todos aqui por conta do horário, tá bom? Nós temos que ser prudente com o horário também, né? E minha mãezinha querida acabou de entrar e ela está dizendo boa noite. Boa noite, minha mãe, eu te amo muito. Glória a Deus, aleluia. Quero que a senhora saiba que a senhora é muito importante para mim. Eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu creio que em breve a senhora servirá a esse Deus o qual eu sirvo. Encontro, glória Amém. a Deus, vai acontecer. Ai, eu me emocionei. Eu tô toda emotiva hoje. Glória a Deus. É a presença do Senhor. Te amo, minha mãe. Vamos para a oração. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se no próximo programa Jesus não tiver voltado, a nossa companheira estará aqui também, segunda-feira. Glória a Deus, próxima segunda-feira, fazendo esta programação. Gostaria de pedir à irmã Quitéria que faça essa oração, dando término, né, a este trabalho em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te louvar, te exaltar, bendizer, Pai querido, queremos te apresentar, Senhor, os que se encontram aqui neste momento, aqueles, meu Senhor, que ouviram a tua palavra, que estiveram atentos, Senhor, meu Deus, a esta programação, que o Senhor continue abençoando, vai visitando, Senhor, vai fazendo um milagre acontecer, assim como fizeste nas nossas vidas, vai fazendo na vida de cada um que assiste e quem vai assistir, Pai, que assistiu essa programação, a tua serva irmã Joelma, que estará aqui, meu Deus, conduzindo, Senhor, este programa, o nosso irmão Jair, vai abençoando cada um, Senhor, aqueles também que fazem essa programação, todas as segunda-feiras, que o Senhor revigore, que o Senhor dê força, ânimo, para que cada segunda-feira esteja aqui falando da tua grandeza, da tua bondade, Senhor, em nome do teu filho amado, já te agradeço por esta oportunidade, este privilégio, Senhor, em nome de Jesus, e amém. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham todos uma ótima noite de descanso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.